transformando crise em oportunidade. Como nós vamos transformar um momento de crise em uma grande oportunidade que Deus nos dá? Que crise é essa que muitas vezes nós estamos vivendo? Que crise é essa que muitas vezes nós estamos passando, né? Então, todo momento de crise é um momento de crescimento. Que nós temos um momento de crise, para quê? Para que Deus transforma, cura, liberta a nossa vida, porque Ele dá grandes oportunidades para que nós podemos desfrutar do amor e da bondade de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, Neemias 2, 17 e 18. Olha o que a palavra do Senhor fala. Mas então eu lhe disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. E o 18, então lhe contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhe relatei minhas conversas com o rei. E eles respondeu: sim, vamos construir um muro. E ficaram animados para realizar esta boa obra. Amém? Baixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Deus amado, nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, a palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar no nosso íntimo, Pai, aquilo que precisa transformar em momento de crise, uma grande oportunidade, como o Senhor deu para Neemias, Pai. Deus, que o Senhor dê essa oportunidade para que nós podemos também desfrutar dessa grande transformação no momento de crise que muitas vezes nós estamos passando, ou já passamos, ou algo que ainda está para acontecer. Deus amado, que o Senhor possa tocar em nós, mover sobre nós. Pai, o Senhor sabe, Pai, a crise que muitas vezes nós estamos passando interiormente, Pai, mas o Senhor conhece, Pai, e que o Senhor tem dado essa nova oportunidade, como o Senhor deu para Neemias, Pai, e Neemias aproveitou, e Neemias abraçou a grande oportunidade que o Senhor tem dado a ele, e ele viu a tua mão, a tua graça, a tua glória. E também, Senhor, através das nossas crises, eu creio, Pai, que há uma grande transformação, algo sobrenatural, algo poderoso, como Neemias experimentou, nós também podemos experimentar em Ti, Pai. E nós cremos, e nós colocamos diante de Ti, e entregamos diante da Tua presença, Pai, a Tua palavra que nós lemos, Pai, que o Senhor fala no nosso íntimo, nós repreendemos toda palavra ao contrário, nós repreendemos tudo aquilo que possa tampar os nossos ouvidos, tira todo o sono, todo o cansaço, tudo aquilo que possa atrapalhar e impedir o Teu mover, Pai, nessa noite, porque o Senhor tem livre acesso para agir e manifestar a Tua graça, a Tua glória ao nosso favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós podemos ver nessa história que Neemias, ele olha uma grande situação terrível que estava acontecendo em Jerusalém. Ele viu que aquele povo estava em ruína. Ele estava passando por um momento tão difícil, momento de luta, momento de batalha. O muro tinha caído e eles estavam ali olhando, e Neemias ficou muito preocupado pela situação. E ele viu que a cidade de Jerusalém estava em ruína e as portas
foram destruídos pelo fogo. Aconteceu algo terrível por causa de uma desobediência, por causa do pecado, por causa das coisas erradas. Mas Deus olhou para esse povo. Deus teve misericórdia. Deus teve compaixão. E deu uma grande oportunidade para Neemias reconstruir o muro e restaurar algo que aquele povo precisava. Então nós podemos ver que a crise, ela não é um fim da história. Muitas vezes, ela é um cenário onde Deus manifesta o seu poder e revela o seu propósito. Tudo tem um propósito. A crise vem sobre a nossa vida porque Deus quer manifestar o teu poder, a tua graça, a tua glória ao nosso favor. Porque no momento de crise, é o momento que nós mais buscamos a presença de Deus. É o momento que mais nós colocamos na presença dele para que nós podemos desfrutar daquilo que ele tem. Para que Deus dê a direção, que Deus dê o norte da nossa vida. Porque muito nós estamos passando por um momento de crise, um momento de luta, um momento de tempestade. E parece que a tempestade não vai passar. Parece que a crise não vai acabar. Mas nós podemos ver que a crise não é o fim de uma história. Porque nós vamos ver a história de Neemias. Nós vamos ver a história de um povo que viveu algo sobrenatural, algo poderoso, algo extraordinário. Então, quando Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava em ruína, ele poderia ter se conformado com a situação. Mas, porém, ele transformou uma crise em uma oportunidade de restauração. Muitas vezes, nós olhamos uma tragédia, nós olhamos por uma notícia, muitas vezes nós recebemos uma notícia de uma crise, de um momento tão difícil, e muitas vezes nós podemos concordar, acomodar e dizer, tudo bem, foi Deus que fez. Foi Deus que moveu. Foi Deus que fez dessa forma, será feito dessa forma. Mas nós podemos ver que tem um homem que ele olhou, ele não conformou com a situação de ouvir que aquela cidade, aonde era dos pais dele, aonde os pais deles tinham falecido em Judá, ele não impediu e ele falou, eu quero ir lá reconstruir aquele. Ele não se conformou com a ruína. Ele não se conformou com aquilo. E muitas vezes, no momento de crise, nós conformamos com o problema. Nós conformamos com a crise. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você, não se conforma com a crise que você está passando. Não se conforma. É isso que Deus está falando para mim e para você. Se levanta. Se posiciona. E peça para que Deus transforma. Peça para que Deus possa trazer o discernimento, a sabedoria, o entendimento para que você possa conduzir esse momento de crise e ela possa ter essa grande oportunidade que Deus está te dando para restaurar, para fazer grandes coisas, para mover céus e terra. Então Deus, ele continua fazendo hoje. Ele não é um Deus que fez lá no passado. Ele é um Deus que faz hoje e faz no futuro. É um Deus presente. É um Deus o tempo todo ativo. É um Deus que move em todo o tempo. Tempo passado, presente e futuro. Ele age hoje. E ele vê e ele continua fazendo as maravilhas, a graça, a glória em muitos lugares, em várias pessoas. E muitas vezes
você está desfrutando disso. Você está vivendo esse algo sobrenatural. Você está vivendo esse momento de crise, mas Deus está te fortalecendo e te sustentando para que você supera e para que você seja restaurado a sua vida. E o primeiro ponto que nós podemos ver, que a crise, ela revela aquilo que precisa ser restaurado. Todo momento de crise, Deus revela algo para mim e para você. Porque Deus quer tratar aquela crise. Quer tratar algo. Ele revela algo. Se aquela crise está acontecendo é porque Deus quer mover. Deus quer tratar. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer fazer algo extraordinário. Algo poderoso. Olha para você ver. Neemias 1. Neemias 1. 3 e 4. Neemias 1, 3 e 4. Olha o que a palavra do Senhor fala. Eles responderam: as coisas não vão bem para o que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldade e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Mas quando ouviu isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei, orei ao Senhor dos céus. Você vê, Deus revela o quê? A crise, a ruína. Algo estava acontecendo naquele lugar. Eles estavam passando por momentos difíceis. Mas o que Neemias fez? Cruzou os braços? Não. Neemias fez o quê? Ele ouviu isso. Ele sentou-se, chorou. Durante alguns dias. E ele lamentou pela situação que tinha acontecido com o povo. Só isso ele fez? Não. Ele jejuou. Ele orou. E ele se prostrou diante do Senhor. Ele falou: eu não concordo com essa situação. Eu não concordo mais, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais passar por essas crises, eu não aguento mais atravessar por esse deserto, eu não aguento mais. O que ele fez? Ele chorou. Então, no momento da sua crise, chora. No momento da sua crise, lamenta. No momento da sua crise, ora, jejua, paga um preço alto para que você possa ser curado, liberto, transformado e que essa crise vá embora. Não aceita mais essa crise, paga um preço. Jejua, porque muitas vezes é só o jejum para quebrar a caça de demônio. Muitas vezes está travado, está aperrengado, está bloqueando a sua vida para você não viver algo sobrenatural, algo poderoso de Deus. Mas o que Deus está falando para mim e para você é jejua. Consagra. Entrega. Chora. Se prostra. Se rende. Lamenta. Porque não é fácil. Mas Deus sabe a sua dor. Deus conhece o seu sofrimento. Deus sabe a crise que você tem passado. Deus sabe as lutas que você tem enfrentado. Deus sabe as tempestades. Mas o que depende de mim e de você é orar, jejuar e colocar diante do Senhor. Se prostrar. Senhor, eu não aceito mais.
essa minha vida, isso que eu tenho passado, isso que eu tenho enfrentado. Mas Neemias, ele ouviu sobre a destruição do muro e chorou diante de Deus. Com isso, nós podemos aprender algo tão poderoso que Deus tem para mim e para você. A crise expõe as áreas que precisamos de atenção. Toda crise que é exposto nas nossas áreas da nossa vida é preciso de ter uma atenção dobrada. Nós precisamos ter uma atenção dobrada nesse momento de crise. Deus tem mostrado a crise que você está passando e o que Deus está falando para mim e para você, tem atenção dobrada. Dobre a atenção nesse momento de crise, porque Deus está expondo, está mostrando para você algo. Então Deus, ele permite que nós enxergamos a realidade para gerar a mudança. Porque se nós não enxergar, nós não vamos mudar. Deus tem que mostrar. Deus tem que abrir os nossos olhos. E muitas vezes Deus usa alguém para falar para mim e para você. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. Mas Deus está abrindo os seus olhos hoje para você enxergar a sua realidade para gerar uma mudança na sua vida. É isso que Deus deseja, uma mudança. Algo extraordinário, uma metanoia. É algo poderoso. Em 2 Coríntios 12, fala sobre a metanoia, mudança de mente, transformação, não conformar com esse mundo, mas transformar a sua vida, a sua mente em Cristo Jesus. É viver aquilo que Cristo tem, não aquilo que o mundo oferece, não aquilo que o mundo prega, mas é aquilo que Deus prega. É isso que Deus deseja para mim e para você. Ter uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança total. É isso que precisa em nós, uma mudança. Quando nós temos uma metanoia, uma mudança de mente, algo extraordinário acontece. A nossa vida muda. A nossa vida não vai ser mais a mesma. Há mudança, há transformação, há libertação, há cura, há milagres. Então o problema pode ser o início do propósito. O problema pode ser o início de um propósito que Deus deseja fazer na sua vida. Deus sempre tem um propósito. Nada Deus faz em vão. Tudo que você está passando porque tem um propósito. Porque Deus quer te levar para um nível maior. Aí depende de mim e de você, se nós queremos ir para um nível maior ou nós queremos ficar na onde nós estamos. Vivendo a mesma vida. A mesmice. Ou nós vamos viver o novo. Ou nós vamos viver algo extraordinário. Algo poderoso que vem de Deus. Então aquele que parece uma tragédia pode ser o começo de uma transformação. Aqui fala em Neemias. Neemias não era? O que ele viu? Uma tragédia. O povo estava o quê? Em ruína. Estava num momento difícil. Mas esse momento de tragédia começou uma grande transformação na vida daquele povo. Algo extraordinário, algo poderoso de Deus aconteceu naquele lugar. Então, em segundo ponto, nós podemos observar que a crise deve nos levar à oração. Toda crise deve nos levar à oração. No momento de crise, nós precisamos orar. Nós precisamos entregar na mão
de Deus. Olha para você ver. Neemias 1, nós lemos o 4, agora nós vamos ler o 5. Neemias 1, 5. Olha o que a palavra do Senhor fala. Então disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda toda aliança de amor leal para com os que te amam e obedeça os teus mandamentos. Ouvi minhas orações, olha do alto e vê que oro noite e dia por seus povos de Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos, estatutos que nos tende por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembre-te do que disseste a teu servo Moisés, e foste infiel a mim, e eu os dispensarei entre as nações. Mas se voltarei para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exílidas dos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. 10. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com a tua força mão e o teu servo. 11. O Senhor, por favor, ouve a oração desde o seu servo, ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me conceda êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então você vê, o homem era o quê? Copeiro do rei. Deus usa quem Ele quer. Deus usa a pessoa menos improvável. Ele era copeiro. Ele não era governador do rei, ele não ajudava o rei, ele não era o cara. Não era copeiro. Mas Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Mas um homem que tinha um coração disposto a viver aquilo que Deus tinha. Então, antes de Neemias agir, ele buscou a Deus. Ele clamou a Deus: Senhor, minha família pecou contra ti. Eu pequei contra ti. Os servos pecaram contra ti. Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, pela minha geração. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que foi feito lá atrás, que desagradou o teu coração. Senhor Deus, perdoa. E faça algo novo. Faça algo extraordinário, mas venha um perdão genuíno. É um perdão que está pedindo para muitas coisas que aconteceu lá atrás, dentro da sua geração. Você pode quebrar. Você pode abençoar. Você pode entregar ao Senhor em oração. Senhor, eu entrego. Muitas vezes, o pecado da minha família, da minha geração, eu entrego, Senhor. Muda. Mas aí ele falou, tudo bem, mas se você começar a viver e cumprir os meus mandamentos, vocês vão ver grandes coisas. Algo extraordinário vai acontecer. A chave está aí. Começa a me obedecer. Obedeça aquilo que Deus está falando. Obedeça aquilo que Deus está pedindo para você fazer.
E quando nós obedecemos aquilo que Deus está falando, nós vamos viver algo extraordinário. E nós podemos observar nesse contexto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender que não enfrentem crise apenas com a força humana. Momento da sua crise, não lute sozinho. Não vença com a sua própria força. Porque vai ser mais doloroso. Vai ser mais sacrificial. Vai ser mais difícil. Clame ao Senhor. Coloca na mão dele. E age naquilo que ele está pedindo para você fazer. Ore antes de tomar qualquer decisão. Qualquer decisão que você for fazer, ore, coloca na mão dele. Entrega. Sabe por que muitas vezes nós quebra a cara? Porque nós não entregamos primeiro ao Senhor. Nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Vai dar certo. Não. Entrega na mão dele. E ele vai te ajudar. E ele vai te dar o discernimento. E ele vai te dar o entendimento para você vencer. Então, Deus dá a direção para quem busca a presença dele. Quem busca a presença de Deus sempre vai ter a direção. Sempre vai ter a resposta que você precisa, que você necessita, de como você vai conduzir. Então, quem ajoelha diante de Deus, permanece de pé diante das crises. Quem se ajoelha diante de Deus, permanecerá de pé diante de momento de crise. A crise passa. Porque eu estou sustentado, alimentado, fortalecido no Senhor. E quando eu estou fortalecido, sustentado nele, ele dá a direção para você vencer toda a crise. Todo momento difícil. E você vai atravessar de pé. É essa que toda é a diferença. E o terceiro ponto que nós podemos observar, a crise, ele pode revelar um propósito maior. Toda crise pode revelar algo de um propósito muito maior daquilo que você imagina. Olha para você ver. Neemias 2, 4 e 5. Neemias 2, 4 e 5. E nós vamos entender que a crise pode revelar um propósito maior. Neemias 2, 4 e 5, a palavra do Senhor fala: o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Senhor dos céus, respondi: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. É essa que é a chave. O rei perguntou: o que quer que eu faça? O que você quer que eu faça? O que ele fez? Ele orou ao Senhor primeiro. O que é que eu quero que eu faça? Espera só um pouquinho. Vou orar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer? Me dá a direção. E aí, o que ele fez? Aí ele foi lá responder. Ele foi responder. Se for o rei favorável, me envia o seu servo para que eu possa ir para ajudar e reconstruir aquela cidade que está em ruína. Me dê essa oportunidade. Mas ele pediu para o Senhor: o que eu faço?
né? Então é essa que é a grande diferença. Então, no momento de crise, pode revelar um propósito maior sobre a sua vida. Então, Neemias, ele entendeu que Deus o estava chamando para ser parte de uma solução, de ser a resposta, de ser a solução para aquele povo. Deus estava chamando Neemias para algo maior. Era um copeiro. E Deus estava levantando ele para ser o cara que ia ser o cabeça de uma reconstrução. Construir é mais fácil. Agora, reconstruir é muito mais difícil. O reconstruir gera dor. O reconstruir é muito mais difícil. Construir é fácil. Começar do zero. Você pega uma reforma de uma casa. Qual é melhor? Começar uma casa do zero ou reconstruir uma casa, reformar toda ela? É lógico que é melhor construir uma casa do chão. Porque quando você vai começar a quebrar, quebra um, quebra coisa, quebra aqui, quebra lá, quebra lá. Meu Deus, faz tanta bagunça. É tanto entulho. É tanta coisa ruim. E é assim na nossa vida. Muitas vezes tem tanta coisa aqui, ó, quebrado. Tanta coisa aqui que precisa ser jogado para fora. Mas muitas vezes nós vamos guardando, entulhando dentro do nosso coração. Vem guardando dentro do nosso coração ressentimento, mágoa, ódio, rancor, falta de perdão, de muitas coisas que vem trazendo e vem carregando e vem entulhando tudo isso dentro de nós. E Deus quer reconstruir. Deus quer tirar esses entulhos. Deus quer limpar. Deus quer restaurar. Deus quer curar. E Deus tem dado a solução. Então nós podemos pensar e refletir. Por que isso aconteceu? O que Deus queria fazer através disso? É isso que nós temos que pensar. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou atravessando essa crise? Por que eu estou atravessando essa tempestade? Por que eu estou atravessando esse grande problema, essas grandes dificuldades? Por que está acontecendo isso comigo? Não poderia ser com o outro, mas tem que ser comigo. O que Deus quer fazer através disso? Esse momento que eu estou atravessando, o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer tratar? O que Deus quer curar? O que Deus quer libertar de mim? Então Deus, ele procura apenas pessoas para identificar o problema, mas pessoas dispostas a construir solução. É esse que Deus está procurando. Povo disponível para construir solução. Não para construir problema. Gente, tem gente que só dá problema. Constrói problema em cima de problema. O trem já está grande, o problema ainda começa mais problema. O que Deus está procurando, homens e mulheres disponíveis para construir uma solução, para resolver o problema, não para aumentar o problema. Sai de problema. Não entra no problema. Não faça mais dar o problema. O que Deus deseja de mim e de você, que nós damos a solução. Que nós vamos e resolva o problema. Que nós olhamos, Senhor, dá discernimento, dá sabedoria, o problema está grande lá no meu trabalho. Está um grande problema dentro da minha família. Está um grande problema dentro da minha parentela. Está um grande problema através do meu bairro, na minha vizinhança. Senhor, me dê a solução. Me dê a solução. Para que esse problema vá embora. Que esse problema seja resolvido. Isso que está travando, isso que está bloqueando, é isso que Deus está querendo.
identificar homens e mulheres disponíveis para construir solução. Nós temos que ser agente de solução, não agente de problema. Nós temos que ser agente de solução. Aonde nós for plantado, há solução. Há solução. E nós podemos ver no quarto ponto, toda oportunidade enfrentará oposição. Toda oportunidade que é dada a você, você vai enfrentar oposição. Vai vir pessoas contra você. Olha para você, Neemias foi diferente? Não. Neemias 4, de 1 a 3. Neemias 4, de 1 a 3. Olha o que a palavra do Senhor fala. Sabalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imagine que será capaz de construir o muro em um dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desabar. Você vê Tobias e Sabalate. Você acha que não existe isso no nosso meio? Pessoas assim, que você está tentando construir, você está tentando fazer algo, você está tentando construir. Sempre vai ter gente para falar algo que você não vai conseguir, que não vai dar certo. Tobias fala: basta só uma raposa subir lá que aquele muro vai cair. O povo está construindo tudo errado. Eles não sabem o que está fazendo. Só porque, aí Sabalate fala, só porque eles fez sacrifício, jejuaram, oraram, pediram discernimento para o Senhor, eles estão achando que eles vão construir o muro em um dia? Quem é eles? É assim que o mundo lá fora está falando com você. Ah, agora vai virar crente. Agora você não faz isso, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, agora você é moça. Você é isso, você é aquilo. É assim o mundo. O mundo vai jogar contra a sua vida. As pessoas vão jogar contra a sua vida. Vai tentar tirar você daquilo que Deus tem. Porque Deus está mudando, Deus está transformando, Deus está curando, Deus está dando a direção, Deus está dando a solução. Mas sempre vai existir Tobias e Sabalate na sua vida. Sempre existe pessoas. Lá no seu trabalho, você está dando o melhor. Mas tem gente que está querendo lá te empurrar, ó, só com a cordinha. Eu quero que caia. Eu quero destruir. Porque a coisa está dando certo. Porque você está dando a solução. As coisas estão fluindo. As coisas estão andando. Mas sempre tem alguém lá para pegar, ó, cortar, tirar o seu tapete, te derrubar. Porque não quer ver você crescer. Não quer ver você prosperar. Não quer ver você ir adiante. Tem pessoas assim. Tem pessoas dessa forma.
para tentar destruir a sua vida. Oposição vai existir. Então, quando a construção começou, surgiram críticas e resistência. E o que isso fala para mim e para você? O que nós podemos aprender com isso? Que a oposição não significa a ausência da vontade de Deus. Grandes obras enfrentam grande desafio. Toda grande obra tem um grande desafio. Tem um leão para você matar. Tem algo para você passar. Tem algo para você derrubar. Tem gigante para você derrubar. Tem que ser igual Davi, que uma pedrinha, ir lá e matar o Golias. Derrubar o gigante, que vem lá como barreira para te atrapalhar, para te impedir de você viver algo extraordinário. Tem coisas que vão travar. Tem coisas que vão tentar te bloquear. Mas Deus está contigo. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar a solução. Deus vai te mostrar o caminho. E Ele vai estar contigo. E você vai enfrentar. E você vai ver a graça, a glória de Deus sobre aquilo que você está precisando. Então, a grande obra que Deus começou, você vai enfrentar grandes desafios. E quem tem propósito, não para por causa das críticas. Não para. Pode vir crítica, pode tentar derrubar, pode tentar fazer o que quiser. Mas Deus está comigo e o propósito de Deus vai se cumprir. Vai se realizar sobre a minha vida e sobre a igreja. Porque Deus está no negócio. Porque Deus está ao nosso favor. Deus está conosco. Quando Deus tem um propósito, meu filho, ninguém vai tirar, ninguém pode impedir aquilo que Deus vai fazer. Mas vai tentar. E muitas vezes você está vivendo isso. Alguém tentando tirar você da presença, tirar você daquilo que Deus já começou, a grande obra. E Neemias 6:3 fala: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra. Estou levantando esse muro e eu não vou parar. Sabalate, Tobia, estou nem aí para você, meu filho. Mas o que Deus está fazendo, eu creio, tomo posse daquilo que Deus está movendo. Eu não recebo a sua crítica, eu não recebo a resistência, eu não vou aceitar essas barreiras que você está falando de mim, porque eu creio que o Deus Todo-Poderoso, vivo, o Rei dos Reis, Ele está comigo, e eu creio que o muro vai ser construído, porque Ele deu o discernimento, e Ele me deu a sabedoria e a solução para resolver o problema que eu preciso, e eu não vou parar. E muitas vezes, o que acontece na nossa vida? Nós começamos algo e paramos no meio do caminho. E não consegue realizar. E não consegue concluir. E o que Deus está falando para mim e para você, chega de parar. Chega de parar. Vá adiante. Continua. Esse é o caminho, está certo. Essa é a direção. Não pare. E para concluir, Deus transforma a crise em testemunho. Olha para você ver. Neemias 6, 15 e 16. Olha o que a palavra do Senhor fala. Por fim, no segundo dia, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começado o trabalho, o muro ficou pronto. E quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentaram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus.
Olha que testemunho. 52 dias foi concluída a obra do Senhor. 52 dias eles construíram o muro. Testemunhou. Aquele que era humilhado foi exaltado. E aqueles que tentaram se humilhar, foi humilhado. É assim, o mundo é assim. Porque tem tentando gente te humilhar. Mas, quando nós se humilhamos diante de Deus, Deus faz grandes coisas sobre a nossa vida e nós vamos viver algo extraordinário. Algo poderoso. Nós vamos testemunhar da graça, da glória de Deus ao nosso favor. A luta é grande. A batalha é grande. A crise é grande. A tempestade é grande. Mas nós cremos na vitória. Como Neemias teve a vitória, eu e você também vai ter a vitória. Creia. Tome posse. O muro foi concluído em 52 dias. E o que começou com uma lágrima, terminou em uma vitória. O homem chorou. Lágrimas caíram. E uma lágrima se tornou uma vitória. Deus sabe as lágrimas que você tem chorado. Deus sabe o seu choro. Deus conhece cada lágrima sua. E Deus conta a cada lágrima. E Deus, creio, se você continuar e você persistir, você vai ver a vitória de Deus. Assim aconteceu com Neemias. A sua luta não é para a eternidade. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. E o que hoje é crise, amanhã será testemunho vivo da graça e da glória de Deus. Então Deus usa momentos difíceis para escrever uma história extraordinária sobre a nossa vida. Momentos difíceis, momento de luta, momento de tribulações, Deus quer escrever uma nova história, um testemunho vivo, porque você vai contar aquilo que Deus está fazendo. Deus está movendo. E Neemias, ele não ensina isso, que a crise revela as nossas necessidades. A oração traz a direção. O propósito nasce em tempos de dificuldades. A oposição não pode parar a obra de Deus. E o testemunho é o maior que a crise. O seu testemunho é maior que a crise. Lembra sempre disso. Então, talvez hoje esteja enfrentando uma crise familiar. Muitas vezes uma crise financeira. Muitas vezes emocionalmente ou espiritualmente. Mas lembra, Deus não desistiu de você. Deus não. Ele está para transformar a dificuldade em oportunidade e derrubar e derrotar em crescimento e ruínas em uma nova começo. O mesmo Deus que transformou a crise de Jerusalém em restauração pode transformar a sua crise em um poderoso testemunho da graça e da glória de Deus. Então, nesse momento, baixa sua cabeça, coloca diante do Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando. É uma crise familiar? É uma crise no financeiro? É uma crise que muitas vezes dentro do seu financeiro alguém lançou uma palavra contra sua vida? E pode ser que dali em diante você não consegue, a sua vida financeira não avança, você não prospera.
palavras que muitas vezes têm lançado a sua vida. Muitas vezes a área emocional, muitas vezes a área espiritual. Qual é a crise? Coloca na mão do Senhor, entrega na mão dele, porque ele tem a solução, ele tem a chave para virar, ele tem a chave para fazer algo sobrenatural. Eu não sei o que você está pensando agora, mas o Deus Todo-Poderoso sabe, porque Ele conhece o que está no seu pensamento. Ele sabe o que você está pensando agora, neste momento. Se Ele trouxe algo para você, é porque Ele quer te dar a solução. Basta você entregar. Falar: Senhor, eu entrego a minha família. Senhor, eu entrego a vida financeira nas tuas mãos. Eu entrego minha vida emocional. Eu entrego a minha vida espiritual diante de ti. Move, transforma, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está me dando hoje de eu ouvir a tua palavra através da vida de Neemias. Através de um homem tão simples, um homem que era copeiro. Mas como o Senhor usou, Pai, usa a minha vida. Capacita, dá discernimento, dá sabedoria, dá entendimento, dá clareza. E eu creio, Senhor, que o momento de crise, o momento da tempestade, o momento que eu estou enfrentando, Pai, eu creio, Senhor, que isso será testemunho vivo da tua graça, da tua glória, porque eu quero testemunhar para o mundo, eu quero testemunhar para as pessoas lá fora o que o Senhor está fazendo na minha vida. Que a minha vida não é mais a mesma, porque eu tomo uma decisão de viver os teus propósitos, tomar posse como Neemias tomou. Eu também quero, Senhor, ter esse discernimento, ter essa sabedoria, para que o Senhor possa transformar, libertar, curar, sarar, tirar todos os entulhos e reconstruir a minha vida e voltar para o princípio que o Senhor me criou. Porque o Senhor nos criou para adorar ao Senhor, para viver aquilo que Ele tem na nossa vida. E nós somos gratos, nós te louvamos e nós te bendizemos o teu nome, Pai. E nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalha em nós, mesmo quando nós não vemos. Mas o Senhor age em todos os lugares aonde nós estamos. E que o Senhor continua a fazer, movendo e operando, em nome do Senhor Jesus.